E aí, leitor? Beleza? Estamos online, conectados. Vamos ler aqui mais um capítulo do livro da Química, né? Vamos aprender um pouco mais hoje sobre alguma coisa muito legal nesse mundo da Química. Leitor, esse é o canal caseiro do YouTube. Eu vou ler, você vai ouvir fazendo alguma coisa. Não sei o que você está fazendo. Tá lavando louça? Tá comendo? Tá no caminho da ida, da volta do trabalho? Tá trabalhando? Não sei. Eu vou abrir aqui a página onde a gente parou. Com o meu papiro para marcar a página. Ou pode ser uma folha de cânhamo, né? Vai saber? Vai saber, fica aí. Seguinte, leitor, no último capítulo, a gente deu a introdução, né? No último vídeo. Ó, como vocês podem ver, a orientação do livro tá ao contrário. Por quê? Eu tô aprendendo aqui com vocês, né? Eu tô descobrindo aqui uma forma de deixar a câmera bem posicionada, né? Iluminação. Pô, assim pra mim, pra gravar ficou show, mas eu não sei se vai ficar legal pra vocês. Não dá pra ler, né? Pra ler tem que comprar o livro. E o link de afiliado, que é onde a gente tá empreendendo agora, tá na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai falar aqui de um assunto bem legal. Vamos lá. Quem não conhece cerveja não sabe o que é bom. A gente vai falar da fermentação. Ó, 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 copão. Gente, conteúdo aqui, cultura, entretenimento, educação, mas não tem apologia à bebida, viu? A gente está falando da fermentação, que é um processo utilizado para poder fazer bebida. Vamos lá. O álcool tem sido associado a atividades sociais sagradas ou profanas, mesmo antes de haver registros escritos, e sua produção está entre os mais antigos processos químicos dos quais temos evidências. Primeiras secas. Não se tem certeza sobre como o álcool foi descoberto, mas a fermentação foi uma das primeiras e cruciais incursões humanas na química. É provável que a primeira experiência da humanidade com o álcool tenha ocorrido por acaso, talvez associada à putrefação de frutas. Há algumas evidências de que os primeiros exemplos de produção de álcool sejam anteriores ao cultivo de plantas, cerca de 11 mil anos atrás. Os natufianos, um povo neolítico que viveu ao redor do Mediterrâneo Oriental de 15 mil a.C. a 11 mil a.C., podem ter sido uma das primeiras culturas a fermentar cerveja. Arqueólogos analisaram resíduos encontrados em almofarizes de pedra datados de 11 mil a.C., descobertos num sítio fúnebre natufiano perto da atual Haifa, em Israel. Pode ser que seja Haifa que se diz isso aqui, viu? Eles detectaram sinais de que esses almofarizes foram usados para fermentar cevada ou trigo selvagem, além de guardar comida. Os arqueólogos especulam que os natufianos usavam um processo de fermentação de 3 etapas, em que o amido do trigo ou da cevada era primeiro transformado em malte. Malte. Pessoal, as palavrinhas aqui são conhecidas, né? Você, meu gourmetzinho da cerveja, né? Conhece as palavras usadas aqui, conhece os ingredientes, conhece o processo. Esta cena egípcia. Opa, ó, aqui, ó. Estamos falando da imagem aqui, ó. Esta cena egípcia de preparo de cerveja de 2500 a 2350 a.C. faz parte da decoração em calcário de uma capela funerária no norte de Ábidos, uma antiga cidade do Alto Egito. Olha só, olha que coisa bela essa imagem. Vai ter que comprar o livro, meu leitor. Vai ter que comprar o livro para ver no contraste certo, para ver aqui direitinho no papel cochê na sua mãozinha, entendeu? Link de afiliado tá aí. Vou voltar no último parágrafo para poder continuar a leitura do texto. No último parágrafo, não, na última pausa.
Os arqueólogos especulam que os natufianos usavam um processo de fermentação de 3 etapas, em que o amido do trigo ou da cevada era primeiro transformado em malte pela germinação dos grãos em água, antes de ser seco e armazenado. Depois o malte era amassado, aquecido e posto para fermentar. No processo de fermentação, leveduras do ar, de ocorrência natural no ambiente, convertiam os açúcares da cevada ou trigo em etanol. Olha lá, etanol é o álcool. O resultado se parecia mais com um mingau de cerveja do que com o líquido com que estamos acostumados. Acredita-se que a fermentação já era realizada por várias civilizações em 7000 a.C., e evidências químicas de uma das mais antigas bebidas alcoólicas datam dessa época. Arqueólogos analisaram o resíduo em potes de cerâmica achados em Jiao, no nordeste da China, e descobriram traços de uma bebida fermentada feita de mel, arroz e frutas. Rapaz, isso deve ser bom. Mel, arroz e fruta, deve ser muito bom. A análise de vasos e resíduos de vários sítios arqueológicos indica que as pessoas usaram um fermento baseado em grãos chamado cu para fazer uma bebida similar à cerveja nos primeiros tempos da domesticação de plantas na região, que também foi datada em 7000 a.C. Como as descobertas natufianas, esses vasos foram encontrados em sítios associados a funerais, sugerindo que a bebida pudesse ser um papel em rituais fúnebres. É, então parece, né, que o pessoal bebia cerveja no velório. É o que está aparecendo aqui. Pão e cerveja. O registro escrito mais antigo de produção de cerveja é uma placa de argila de 6.000 anos atrás, da antiga Mesopotâmia, região histórica entre os rios Tigre e Eufrates, que cobria áreas das atuais Síria e Turquia, e a maior parte do Iraque. Acredita-se que tenha sido criada pela civilização suméria, no atual Iraque, que tinha uma deusa padroeira da fermentação de bebidas chamada Ninkasi. Ninkasi. Vamos ter que pesquisar o nome. A receita mais antiga remanescente de cerveja, produzida a partir de pão de cevada, está num poema de 3.900 anos atrás, escrito em honra à deusa. Rapaz, escreveu. Interessante, né? O Egito foi um dos maiores produtores de vinho e cerveja da antiguidade. Na verdade, acredita-se que a cervejaria mais antiga conhecida, 3.400 anos antes de Cristo, na cidade de I- Hieracómpolis, leitor, na cidade de Hieracómpolis, produzia mais de 1,1 mil litros de cerveja por dia. As cervejarias egípcias eram com frequência associadas a padarias, ambas dependentes da atividade da levedura para converter açúcares de grãos como cevada e farro em álcool etílico e dióxido de carbono. Aí, ó, começamos. A diferença é que o álcool é o produto desejado pelos cervejeiros, enquanto os padeiros buscam o CO2 para levedar o pão. Parece provável que esses povos fermentavam cerveja antes de assarem pão. Ainda hoje, a levedura que sobra do processo de fermentação de bebidas é usada para fazer pão. Incrível, né? Olha aí. Então o pessoal estava tentando fazer pão, acabaram descobrindo ali o álcool. É isso que a gente anda percebendo por aqui? Duas coisas boas, né? Pão e cerveja. Vamos lá, vamos passar aqui pelo em contexto, que eu deveria ter lido primeiro. E aí a gente vem aqui para essa ilustração maravilhosa aqui explicando o processo de fermentação. Em contexto, figuras centrais: cervejeiros desconhecidos, 11.000 a.C. Antes, 21.000 a.C., perto do Mar da Galileia, em Israel, caçadores-coletores constroem cabanas com ramos, onde empilham sementes e grãos. As cabanas têm lareira e áreas para dormir. Depois,
6000 a.C., evidências químicas de produção de vinho são preservadas em potes perto da atual Tbilisi, na Geórgia. 1600 a.C. Textos egípcios apresentam cerca de 100 prescrições médicas que citam a cerveja como cura para vários males. Pois é. 100 a.C., nos Estados Unidos, os pápagos usam vinho feito do cacto saguaro em seus rituais sagrados. Cacto saguaro, usado em seus rituais sagrados. 1000 d.C., o lúpulo é usado amplamente na fermentação de cerveja na Alemanha. Vamos para a ilustração aqui, que essa ilustração aqui tá bonita. Olha que legal. E o livro aqui, ó. Você comprar o livro, você vai poder papirar aí para ver. Dado o assunto sendo tratado aqui, ele já está indicando outros assuntos que eu posso ir diretamente para ler que talvez façam sentido. Vamos lá para o processo da fermentação. 1. Amassar. O malte de cevada é misturado à água quente. A massa resultante é filtrada, obtendo-se uma solução açucarada, chamada mosto. Ó, comecei pelo lugar errado, gente. Vou começar. Não vou ler de novo, mas vou ler o começo primeiro. O processo de fabricação da cerveja começa com a germinação de cevada para torná-la malte, um processo que garante a presença de açúcares e amido, além das enzimas amilase e protease. Há então 5 passos principais a seguir. 1. Amassar, que a gente já leu. 2. Ferver. Adiciona-se lúpulo ao mosto, que é fervido numa caldeira de fermentação. O mosto é então resfriado e o lúpulo é filtrado. 3. Fermentar. A solução é levada a um recipiente de fermentação onde a levedura é adicionada. A solução é levada a um recipiente de fermentação onde a levedura é adicionada. A levedura converte os açúcares em álcool e CO2. 4. Condicionar. A cerveja só é bebível depois de condicionada. No condicionamento, a levedura quebra os compostos de sabor ruim. 5. Filtrar. Por fim, a cerveja é filtrada para ser clareada. Alguns tipos de cerveja não são filtrados e mantêm sua nebulosidade. Gente, incrível, incrível esse conhecimento. Estamos no começo do livro da química, passamos já pela fermentação, já vimos aí um pouco da história, quanto tempo foi descoberto esse processo de fermentação, como parece que ele surgiu, o pessoal está tentando fazer pão. Cara, interessante, interessante. Vamos continuar aí na nossa leitura, vamos continuar junto aí, falando sobre... Falando não, ouvindo e lendo sobre química. Próximo capítulo aqui para dar spoiler, ó. Óleo essencial, a fragrância dos deuses. Vamos falar sobre purificação de substâncias. Mais um processo aí químico, né, gente? Química prática. É incrível. Adquirir conhecimento é bom demais, ainda mais quando é com você aí desse lado. O canal evoluiu. Você não tá mais vendo o tripé. Logo voltará a ver, provavelmente, que eu vou mudar a câmera de lugar várias vezes. Diz aí, no comentário, o que você achou da leitura. Gente, hoje é segunda, tá entendendo? Eu não tô no ritmo da leitura ainda. Na quarta embala. Na quarta vai embalar. E aí, a gente tem outra playlist, hein? Que a gente já tá lendo outra coisa. Estamos lendo os aforismos de Baltazar Gracian na outra playlist. Pega lá pra você dar uma ouvida. Pega lá pra você ver. Aproveita. Compra o livro do aforismo de Baltazar Gracian, Arte da Prudência, no link de afiliado. Vou deixar aqui também nessa descrição. Vejo você amanhã, viu? Pra gente ler mais um capítulo. Ó, pra gente não se perder, vou colocar o papiro aqui, ó, no lugar. Só um momento, onde a gente parou. Paramos aqui, ó. Fica com Deus, leitor. Te vejo amanhã, viu? Tchau, tchau.